E no vídeo de hoje, Protestantismo de Missão, de 1835 a 1889. Este é mais um vídeo da série Breve História do Protestantismo no Brasil, de Alderi Souza de Matos. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. As primeiras organizações protestantes que atuaram junto aos brasileiros foram as Sociedades Bíblicas, Britânica e Estrangeira, 1804, e Americana, 1816. Havia duas traduções da Bíblia em português, uma protestante feita pelo reverendo João Ferreira de Almeida, de 1628 a 1691, e outra católica do padre Antônio Pereira de Figueiredo, 1725 a 1797. Os primeiros agentes oficiais das sociedades bíblicas foram James C. Fletcher, da Sociedade Bíblica Americana, 1855, e da SBBE, Richard Corfield, de 1856. Nesse período pioneiro, foi muito importante o trabalho dos colportores, isto é, vendedores de Bíblias e literatura religiosa. A Igreja Metodista Episcopal foi a primeira denominação a iniciar atividades missionárias junto aos brasileiros de 1835 a 1841. Seus obreiros iniciais foram Fontaine e Pitts, Justin Spalding e Daniel Paris Kidder. Eles fundaram no Rio de Janeiro a primeira escola dominical do Brasil. Também atuaram como capelães da Sociedade Americana dos Amigos dos Marinheiros, fundada em 1828. Daniel Kidder foi uma figura importante dos primórdios do protestantismo brasileiro. Ele viajou por todo o país, vendeu Bíblias e manteve contatos com intelectuais e políticos destacados, como o padre Diogo Antônio Feijó, regente do Império, 1835 a 1837. Kidder escreveu o livro Reminiscências de Viagens e Permanência no Brasil, publicado em 1845. Um clássico que despertou grande interesse pelo Brasil. James Cooley Fletcher, 1823 a 1901, era pastor presbiteriano. Ele estudou no seminário de Princeton e na Europa e se casou com uma filha de César Malan, teólogo calvinista de Genebra. Chegou ao Brasil em 1851 como novo capelão da Sociedade dos Amigos dos Marinheiros e como missionário da União Cristã Americana e Estrangeira. Atuou como secretário interino da Legação Americana do Rio de Janeiro e foi o primeiro agente oficial da Sociedade Bíblica Americana. Foi um promotor e entusiasta do protestantismo e do progresso. Escreveu O Brasil e os Brasileiros, publicada em 1857, uma versão atualizada da obra de Kidder. Robert Reid Calley, 1809 a 1888, era natural da Escócia, estudou medicina e foi trabalhar como missionário na Ilha da Madeira, 1838. 8 anos depois, escapou de uma violenta perseguição e foi com os seus paroquianos para os Estados Unidos. Fletcher sugeriu que ele fosse para o Brasil, onde Calley e sua esposa Sarah Poulton Calley, 1825 a 1907, chegaram em maio de 1855. No mesmo ano, fundaram em Petrópolis a primeira escola dominical permanente do país, 19 de agosto. Em 11 de junho de 1858, Calley fundou a Igreja Evangélica,
Depois, Igreja Evangélica Fluminense, 1863, cujo primeiro membro brasileiro foi Pedro Nolasco de Andrade. Calley teve importante atuação na defesa da liberdade religiosa, 1859. Sua esposa foi autora do famoso Inário, Salmos e Hino, 1861. A Igreja Fluminense aprovou sua base doutrinária, elaborada por Calley em 2 de julho de 1876. No mesmo ano, o missionário voltou em definitivo para a Escócia. Os estatutos da Igreja foram aprovados pelo governo imperial em 22 de novembro de 1880. Os missionários pioneiros da Igreja Presbiteriana foram Aspel Green Simonton, 1859, Alexander Latimer Blackfar, 1860, e Francis Joseph Christopher Schneider, 1861. As primeiras igrejas organizadas foram as do Rio de Janeiro em 1862, São Paulo em 1865 e Brotas em 1865 também. 2 importantes realizações iniciais foram o Jornal Imprensa Evangélica e o Seminário do Rio de Janeiro. O primeiro pastor evangélico brasileiro foi o ex-sacerdote José Manuel da Conceição, ordenado em 17 de dezembro de 1865. Em 1870, os presbiterianos fundaram em São Paulo a Escola Americana, atual Universidade Mackenzie. Em 1888, foi organizado o Sínodo do Brasil, que marcou a autonomia eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Após a Guerra Civil Americana, 1861 a 1865, muitos imigrantes norte-americanos se estabeleceram no interior da província de São Paulo. Eles foram seguidos por missionários presbiterianos, metodistas e batistas. Os pioneiros enviados pela Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, PCUS, foram George Nish Morton e Edward Lane, 1869. Eles fundaram o Colégio Internacional, instalado oficialmente em 1873. A Igreja Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos enviou Junius E. Newman para trabalhar junto aos imigrantes, 1876. O primeiro missionário aos brasileiros foi John James Hanson, que chegou em 1876 e 2 anos depois organizou a primeira igreja no Rio de Janeiro. A professora Martha Wright Watts iniciou uma escola para moças em Piracicaba em 1881. A partir de 1880, a IME do norte dos Estados Unidos enviou obreiros ao norte do Brasil, William Taylor, Justus Nelson, e ao Rio Grande do Sul. A Conferência Anual Metodista foi organizada em 1886 pelo bispo John Granberry, com a presença de apenas 3 missionários. Os primeiros missionários da Igreja Batista, Thomas Jefferson Brown e sua esposa, 1859 a 1861, não foram bem-sucedidos. Em 1871, os imigrantes batistas de Santa Bárbara organizaram 2 igrejas. Os primeiros missionários, junto aos brasileiros, foram William Book Bagby, Zachary Clay Taylor e suas esposas, chegados em 1881 e 1882. O primeiro membro e pastor batista brasileiro foi o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, que já estivera ligado aos metodistas. Em 1882, o grupo fundou a primeira igreja brasileira em Salvador, na Bahia. A Convenção Batista Brasileira foi criada em 1907.
A Igreja Protestante Episcopal foi a última das denominações históricas a iniciar trabalho missionário no Brasil. Um importante controvertido precursor havia sido Richard Rhodey, 1828 a 1886, que durante 3 anos atuou com poucos resultados no Pará e na Bahia, 1861 a 1864. O trabalho permanente teve início em 1890 com James Watson Morris e Lucien Lee Kinsouven. Inspirado pela obra de Simonton e por um folheto sobre o Brasil, eles se estabeleceram em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um estado até então pouco ocupado por outras missões. Em 1899, Kinsouven tornou-se o primeiro bispo residente da Igreja Episcopal do Brasil. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.